da ação, quando pratica a ação verbal, nós chamamos de voz ativa. É quando o verbo está na voz ativa, tá? Ou seja, quando o sujeito, né, é agente da ação. Ou seja, quando ele está praticando ali, o sujeito pratica alguma ação, tá? O verbo, né, em si, o verbo aí, né, da ação, ele vai ser, né, na voz ativa, tá? Por exemplo, ó, aqui, quer ver no livro de vocês? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se vai dar para fazer. Aqui, ó. Por exemplo, ó, o William Shakespeare influenciou inúmeros autores. Quem é o sujeito? William Shakespeare. O que ele fez? Ele influenciou inúmeros autores. Então, esse verbo influenciar, né, influenciou, é a ação praticada pelo sujeito. Então, o sujeito é o agente da ação, tá? Então, o verbo, no caso aqui, como o sujeito foi o agente da ação, o verbo vai, né, estar na voz ativa, tá ok? Agora, quando for voz passiva, é o momento em que o sujeito, aí já é outra situação, tá? Quando o sujeito é paciente da ação verbal, ou seja, quando recebe a ação expressa pelo verbo, a ação expressa pela oração verbal, locução verbal ou pelo verbo, tá? O verbo da oração, ele vai estar na voz passiva, ele é o paciente da oração. Por exemplo, a literatura clássica é apreciada pelos estudantes de letras. O sujeito é quem? Primeira coisa, gente, para a gente saber identificar se a voz é verbal ou é voz passiva, voz ativa ou voz passiva, tá? A gente primeiro identifica o sujeito da oração. Se o sujeito for o agente, tá? Ou seja, é aquele que pratica a ação, a voz, né, o verbo vai estar na voz ativa. Se o sujeito da oração, né, da oração, ou seja, se ele receber a ação expressa pelo verbo, tá? O sujeito é paciente. Então, nesse caso aqui, qual é o sujeito? A literatura clássica, né? É apreciada pelos estudantes de letras. Bom, quando o verbo da oração estiver na voz passiva, o sujeito vai ser o paciente e a voz em si, então, será passiva, tá? Isso ocorre quando a ação do verbo, quando a ação expressa pelo verbo aí, né, for por uma ação dele, tá? O verbo vai estar na voz passiva, tá ok? E, por fim, a voz reflexiva, ou seja, é quando o sujeito é agente e paciente. Então, aí já ocorre duas situações, né, no sujeito. Quando ele age e quando ele, né, recebe aí a ação expressa pelo verbo, tá? Então, ó, quando o sujeito é agente e paciente ao mesmo tempo da ação expressa pelo verbo ou locução verbal, ou seja, quando pratica e recebe simultaneamente a ação verbal, o verbo, né, estará na voz reflexiva. Nessa situação da voz aí reflexiva, vai haver um acompanhamento,
tá? De alguns pronomes oblíquos, né? Que são me, te, se, nos e vos. Eles vão, nesse caso, acompanhar o verbo. Por exemplo, Karina cortou-se durante o jogo. Qual é o sujeito? Karina. O verbo cortou-se, né? Acompanhado aí, acompanhado de um pronome oblíquo. O verbo e o pronome oblíquo. Nesse caso, o sujeito aqui, ele é o agente e o paciente. Por quê? O verbo aqui está tanto praticado pelo sujeito, a ação praticada pelo sujeito, tá ok? E ele recebeu, o sujeito recebeu, tá, essa ação aí expressa pelo verbo, tá? Então, nesse caso, a voz verbal vai ficar na forma reflexiva, tá ok? Então, a parte aí, né, de vozes verbais é basicamente essa. E no decorrer aí do próximo bimestre, nós vamos dar continuidade e eu vou poder explicar um pouco melhor sobre essas vozes verbais, tá ok? Qualquer dúvida aí vocês podem, tá, mandar mensagem aí no período do plantão. E eu vou pedir um trabalho para vocês nesse sentido aí. Vocês vão pegar esses conteúdos que nós demos até agora, tá? E vocês vão montar um resumo de tudo que vocês deram até agora, de cada conteúdo de maneira separada. Vocês vão... É tudo digitado, tá, pessoal? Vocês vão montar é mais ou menos uma apostilinha, tá ok? Explicando todos esses conteúdos, dando exemplos, e vocês irão montar alguns exercícios, tá? De cada conteúdo dado até agora. É como se vocês fossem os professores, tá? Só que aí na forma de que vocês vão resumir, né, tudo que vocês deram, todos os conteúdos, vocês vão pegar os conteúdos, vão, né, explicar da maneira como vocês entenderam, vão dar exemplos, ou seja, frases, tá, como exemplo, e por fim vão montar alguns exercícios, tá, de todos esses conteúdos que vocês deram até agora. Vocês vão elaborar esses exercícios e vão responder também, tá ok? Qualquer dúvida podem, tá, entrar em contato comigo que eu explico melhor para vocês aí como eu quero, tá bom? Beijos para vocês, até a nossa próxima aula.